Então, quando a gente clicar nesse ícone aqui que eu coloquei, tá? Eu não vou colocar o cabeçalho aqui em cima não, que a gente sabe que é o contador, o nome, o autor, a categoria. Aqui vai ser para visualizar e aqui vai ser para salvar, tá? Eu coloco aqui, mas vamos lá. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. E a gente está, a partir de agora, começando mais uma aula da nossa plataforma Bubble, tá? Em que a gente cria aplicativos web e mobile sem código ou com baixo código low code. Esse é mais um vídeo da nossa playlist de introdução ao Bubble no nosso canal da Rincão Informática. O vídeo hoje vai estar sendo feito sem imagem de webcam, porque deu problema na webcam, tá? Eu já providenciei o reparo, mas eu estou aguardando chegar a peça. E esse vídeo também vai ser uma aula bem dinâmica, bem rápida. A gente vai tratar de um plugin, dois plugins na verdade, né? E um é o PDF Viewer, para a gente visualizar PDFs na plataforma Bubble, que é possível a gente fazer isso. E o outro é o File Downloader, que é para a gente fazer download de PDF de qualquer arquivo armazenado nos bancos de dados feitos na plataforma Bubble. Tá? Para a gente começar a nossa aula, a gente vai vir aqui em plugins. Vamos buscar esses dois plugins para instalar aqui. PDF Viewer. Deixa eu mostrar o ícone aqui. Esse aqui, ó, tá? Que é visualizador de PDF. E também o File Downloader. Esse aqui que a gente vai pegar, tá? Então, instalados os dois plugins, vamos para a nossa parte de design para a gente ver como é que a gente visualiza PDF, tá? Depois que a gente instala os plugins, ele tem esses dois elementos aqui, PDF Viewer, que ele vem por padrão em inglês, e PDF Language, em que a gente pode formatar na linguagem que a gente utiliza, certo? Se a gente selecionar o elemento aqui, e ele já tem carregado um PDF, quando a gente dá um preview, a gente consegue visualizar o que já tem nele. Então aqui já é o elemento do PDF View, tá? Tem todas as funções, impressão, upload, passar página, zoom, tá? Tem tudo aqui, integrado no plugin, tá? Como que a gente consegue visualizar um plugin quando a gente faz agora? Nós vamos vir aqui em banco de dados, vamos criar uma tabela nova aqui, livros, o nome da tabela. Dentro da tabela livros nós vamos ter os campos de nome do livro, né? Do tipo texto, autor, do tipo texto, e vamos colocar assim também aqui, categoria, tá? Do tipo texto, só para a gente inserir esses campos. E vamos colocar um arquivo, um campo do nome arquivo, que vai ser propriamente o PDF em arquivo, que é do tipo arquivo, para a gente subir ele, tá? Para a gente conseguir lançar esses arquivos na nossa plataforma, nós vamos colocar um grupo aqui, tá? Não vamos atentar muito para design não, tá? Só para funcionalidade, tá bom, pessoal? Agenda de eventos, a gente pode colocar agenda, não, é livros. Vamos colocar aqui nome, né? Deixa eu só mudar a fonte aqui que ele trocou.
Eu não quero usar essa fonte. Vamos lá. Vamos colocar um input aqui, né? Ver a largura disso aqui. Vou deixar com 30, né? Aqui também com 30. Só pra não ficar também tudo feio, né, pessoal? Vou tirar aqui os padding. Vou colocar aqui só uma borda 100%. Né? É isso. A gente copia, tá? Autor. E acho que a gente colocou também a categoria, não foi? Nome, autor, categoria e vamos colocar aqui um botão para poder salvar, né? Quando a gente clicar no botão, a gente vai criar uma nova coisa no nosso banco de dados. No Make Change, nós vamos criar Create New Thing, o que? Nova tabela de livros, todos os arquivos. Arquivo vai ser o input. Esqueci de colocar um input arquivo aqui. Vamos lá. Que é o próprio arquivo em si, né? Tá colocando tudo aqui na mesma página, tá? Só pra gente ver como é que funciona, tá bom, pessoal? Que vai ser um filho upload. Aqui. Deixa essa aqui, não tem problema não.
Estou fazendo aqui já no automático, tá, pessoal? Vocês já sabem, desculpa, fazer essas configurações assim, então eu estou colocando no automático aqui, tá? Isso aqui não é muito importante, não. Então vamos lá, voltando no flow, filho vai ser o filho uploader arquivo seu valor, autor o input autor o seu valor, categoria o input categoria o seu valor e nome do livro, o input nome e o seu valor, tá? Depois disso a gente dá um reset nos campos, né? E vamos colocar um bip aqui, um alertazinho de registro gravado. Vamos ver como é que ficou aqui. Nome: Caricaturas 1, tá? O autor, vou colocar ele assim. Deixa eu ver qual é o nome dos arquivos que eu tenho aqui. Tem alguns arquivos salvos aqui. História da caricatura, Renata Souza. Então vamos lá. O autor, Renata Souza. Categoria desenho, tá? Que acho que é desenho a categoria. Vamos fazer o upload aqui, né? Downloads. Qual é o nome? História da caricatura. Esse aqui. Está carregando para o banco de dados, tá? Carregou, a gente salva, grava o registro, reseta os inputs. Vamos ver se está aqui no nosso banco de dados de livros. Então a gente já tem aqui a primeira entrada, tá? Vamos colocar mais dois aqui. Qual é o nome desse outro aqui? Caricatura e reconhecimento de faces. Ana Irene. Caricatura e reconhecimento de faces. Autor Ana Irene. Categoria desenho. E o outro que tem aqui, qual é? Um outro PDF que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Pode ser caricatura para colorir. Caricatura para colorir. Autor desconhecido. Categoria desenho. Então a gente tem 3 entradas no nosso banco de dados aqui, tá? Agora aqui, como que a gente coloca para visualizar aqui, tá? Tem um pulo do gato aqui, tá? O que ocorre? A gente vai colocar para ele fazer uma busca dinâmica, né? Do Search for livros, tá? O que a gente quer? A gente quer o primeiro item, arquivo, que é o arquivo que a gente quer que ele exiba para a gente, tá? Então a gente vem aqui, ele não apareceu. Por que ele não apareceu, pessoal?
Tá? Se a gente vier aqui na Show Documentations, né, que é para mostrar a documentação do plugin, ele diz aqui o seguinte, ó, seleciona um PDF URL que você quer renderizar e inclua o https ou http Antes de você fazer o arquivo, o link dinâmico do banco de dados que você vai puxar, você tem que colocar esses parâmetros de URL, tá? Porque o Bubble, esse plugin de PDF Viewer, ele lê o PDF como uma URL no Bubble. Então, o que a gente tem que fazer? Tem só que fazer isso aqui, ó. https://. Só isso. Olha a mágica acontecendo. Tá vendo? Carregou. Tá? Se não fizer esse pulo do gato aqui, se não colocar isso aqui, por isso que é sempre bom a gente ler a documentação do plugin, de tudo que a gente for instalar. Perdão, todo plugin que a gente colocar, a gente entra na página do plugin, vê a documentação, vê quais são os parâmetros para poder fazer, tá? O que ele está mostrando aqui? Ele está fazendo a busca em livros, certo? E está mostrando o primeiro arquivo, que é o primeiro registro que a gente fez em livros aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Renata Souza. Se você vier aqui, História da Caricatura no Brasil, ó. História da Caricatura, certo? Como que a gente faz agora para ele apresentar o que a gente quer no banco de dados? Existem algumas maneiras da gente fazer isso, tá? Vamos colocar um grupo aqui. Hein? Aliás, vamos pegar esse grupo aqui e vamos aumentar ele, certo? Vamos colocar um repetir grupo aqui. Vai fazer uma busca em agenda de eventos. Não, agenda não, livros. Estou com a agenda de eventos na cabeça. Do a search for livros. Certo? Aqui, ó. Do a search for livros. Pronto. Vamos deixar 4 linhas mesmo aqui. Deixa eu só colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Tá? Subir um pouco isso aqui. Vamos inserir alguns textos aqui para a gente demonstrar dentro do Repeating Group, né? Aqui vai ser o Current Cell Index, né? Que é para, vamos botar um ponto aqui, que é para ele fazer a contagem dos campos. Deixa eu ver qual é o layout do... Vamos colocar aqui, tá quanto? Vamos colocar 20. Duplica ele. E aqui a gente vai mostrar o Current Cell Livros, nome do livro, tá? Vamos lá. Coisa que a gente já está habituado a fazer. Aqui vai ser o autor, tá? Categoria, né? E nós vamos colocar 2 ícones aqui.
Esse primeiro ícone eu vou escolher aqui um file aberto mesmo, um arquivo aberto, aqui, esse aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho dele. 20 por 20. Sem background, e a cor dele vai ser escura. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Por que ele entrou essa bolinha? Não é esse o ícone que eu quero. Deixa eu ver aqui. Sem borda, isso. Eu não sei nem porque isso aqui estava com padrão. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. Do ícone. Isso. Acho que agora entrou. Esse ícone aqui vai ser a seta para baixo, para indicar download. Deixa eu achar aqui a seta. Aqui, esse aqui eu quero. Pronto. Certo? Os três aqui. Então, quando a gente clicar nesse ícone aqui que eu coloquei, tá? Eu não vou colocar o cabeçalho aqui em cima não, que a gente sabe que é o contador, o nome, o autor, a categoria. Aqui vai ser para visualizar e aqui vai ser para salvar, tá? Eu coloco aqui, mas vamos lá. Quando a gente clicar nesse ícone, ele vai fazer um download de arquivo. O que ele vai baixar? Corrente Cell Livros, arquivo, tá? Ele tem como padrão colocar my underline file. Então a gente pode também fazer o seguinte aqui, ó, Corrente Cell Livros, nome do livro. Ou seja, quando a gente clicar aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, caricatura para colorir. Ele automaticamente faz o download e já vem aqui no nome correto, tá? Aqui, ó. Baixar o outro aqui, ó, História da Caricatura. História da Caricatura, já baixou, também está aqui, ó. Então esse é o plugin do File Download, né? Todo arquivo que a gente tiver, não só PDF, a gente faz o download no Google, tá? Vou colocar os... Não vou colocar cabeçalho não, é importante a gente saber como é que funciona a dinâmica da aula. Uma das maneiras da gente visualizar além aqui do próprio plugin, eu vou colocar aqui, vou criar um pop-up, ó, rapidinho também, ó. Cadê pop-up?
Vai ser pop-up visualizar PDFs. Beleza? Nós vamos colocar um texto nele aqui, tá? Essa aula é para a gente aprender como funciona o funcionamento como funciona a dinâmica do plugin, tá? Como que a gente configura ele? 921, vamos lá. Só para não ficar tão feio também, né, pessoal? Faz aqui um negócio mais... Aqui vai ser Parental Groups livro, o nome do arquivo do livro que vai aparecer aqui, tá? Vamos centralizar, 18, vamos colocar fonte branca, cor de fundo, vamos colocar essa aqui mesmo. Aí já fica assim, tá vendo? Vamos centralizar o texto aqui, ó. E vamos jogar o plugin do PDF Viewer aqui, ó. Cadê? E aqui vai exibir o Parental Groups livro arquivo, tá? Por que Parental Groups? Porque o nosso pop-up a gente setou ele como sendo livros, tá? O que vai exibir nele. A gente clica nesse arquivo aqui, tá? Nós vamos abrir o Element Action, nós vamos mostrar o pop-up visualizar PDFs e vamos mostrar o display data ali na grupo. O que é? O Current Cell livros. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu tirar isso aqui só para não confundir os olhos. Ó. Eu tenho que carregar o PDF aqui, tá? Não foi não. Deixa eu ver aqui o que tá, onde está o erro. Tá certo, isso aqui mesmo. Arquivo. Deixa eu ver se é o... Ah, é isso mesmo, tem que mostrar. Tá certo. Vamos agrupar esses itens aqui para ver se é isso que está acontecendo. Deixa eu ver se agora vai. O que ocorre aqui, pessoal? Ó, o que eu ensinei no começo da aula. HTTP Parental Groups livro arquivo, tá? E aí ele tem que visualizar. Ok? Vamos lá.
Não está carregando ainda, calma aí. Achei, pessoal, aqui, ó. https://parental groups livros, tá? Que é o que a gente vai mandar demonstrar aqui no pop-up, né? E aqui no Flow a gente vai abrir o pop-up e depois vai mandar mostrar os dados do pop-up. Então fica assim, ó. Isso é uma das formas da gente visualizar o PDF, tá? Pelo repetir grupo, pelo nome do arquivo. Ó, carregou. Certo? História da caricatura, o nome em cima. Aqui, caricatura e... qual é o nome desse aqui? Vou jogar isso para cá. Para que a gente consiga ver o nome do livro. Isso aqui. Isso aqui eu estou fazendo, estou usando como base para poder fazer a aula. Tá? História da caricatura. Apareceu o nome aqui. Caricatura e reconhecimento de fase. Tá vendo? Tá ok. Ó. Isso é uma das formas da gente exibir. Beleza? A outra forma. A gente vem aqui com drop down. Né? Seleção de livros. Dynamic Choice. Você vai fazer uma busca em livros. Tá? E o que ele vai mostrar? O nome. Vamos ver aqui como é que ficou, se está aparecendo de forma correta. Tá. Tá vendo? E o que a gente faz com o plugin aqui? Vamos botar ele para visualizar, né? E vamos fazer a busca dele agora aqui. Nós vamos fazer uma mudança aqui na busca do PDF Viewer, tá? Nós vamos fazer uma variável aqui de nome do arquivo, que vai ser igual ao drop-down seleção de livros, o seu valor, nome do arquivo, tá? First item arquivo. Então, o que acontece? Ele vai demonstrar aqui o que tiver selecionado na drop-down, tá bom? Ó. Isso também é uma forma de fazer a busca, ó. História da caricatura. Caricatura para colorir. Beleza? Então nós temos duas formas de visualizar aqui no Bubble. Através do Repeating Group, né? Ó. Só que ele está usando aqui todo o mesmo arquivo, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E aqui através do caricatura, ó. Isso aqui tá certo. Parental Groups Livro Arquivos. Deixa eu dar uma atualizada na página aqui. História da caricatura. Carregou mesmo. Agora carregou certo. Deve estar tendo algum bug aqui, tá, pessoal? Mas está certo o funcionamento. Ó, caricatura para colorir. Ó. Então, eu acho que na hora de puxar no banco de dados ele está dando algum bugzinho aqui. Então a gente aprende hoje duas maneiras de visualizar PDF. Beleza? E a gente também aprendeu como utilizar o plugin de File Downloader.
A gente vai encerrar essa aula por aqui, tá? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode dar o seu dislike também. O importante é que você interaja, comente, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Ajuda a chegar a mais pessoas de forma gratuita, igual a gente aprende e compartilha também. Se você não gostar e se você tiver alguma correção a fazer, pode fazer a correção, manda um e-mail para a gente, entre em contato com a gente na aba da comunidade, lá tem um e-mail, tem um WhatsApp, você pode chamar, tá? Assim que eu puder responder em horário comercial, vou responder. O pessoal tem conversado bastante comigo, tem pedido, tirado dúvidas, eu estou satisfeito com a interação que a gente está tendo com os nossos inscritos. Se não for inscrito, se inscreve, tá? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E se tiver alguma correção, como eu acabei de falar, a gente vai fazer a correção, vai citar você agradecendo no próximo vídeo, porque o intuito nosso é aprender junto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por estar comigo em mais uma aula. Na próxima aula, se Deus quiser, acho que a webcam tá boa já, a gente volta a aparecer nas aulas para poder ficar mais interativo as nossas aulas, tá? Grande abraço aí, até a próxima aula. Tchau, pessoal.